Bom, tudo bem, pessoal? Boa noite, ou quase bom dia aí, né? Já estamos aí na sexta-feira. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. 2 minutos da sexta-feira, dia 3 de fevereiro de 2023. Estamos aí, sempre nessa viradinha aí. Sempre nessa viradinha, de quinta para sexta, semanalmente. Toda semana. Se Deus quiser, com a graça dele, a gente vai estar aqui juntinho. É o nosso diário missionário. E hoje, diário missionário 01. É o nosso primeiro momento. Eu tenho certeza que vamos levantar muitos assuntos aqui nas quintas-feiras. E você que está acompanhando, não se preocupe, será um momento breve, tá bom? E com o objetivo, com o propósito de compartilhar com você sentimentos, experiências, trazer aí testemunhos do que tem acontecido aí na prática, né? Nas missões, nas visitas, nas presenças, né, que fazemos em vários lugares da cidade de Campinas. Vamos lá, estamos aqui no perfil Bíblia na Mão. E aqui no perfil Bíblia na Mão, nós temos essa vertente, né? Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho aí da minha história, só para vocês entenderem o porquê chegamos nisso. Diário missionário aqui no Bíblia na Mão. Então vamos lá. Meu nome é Roger Capucci. Quem está acompanhando a gente aí ainda não me conhece, muito prazer. E um grande abraço para a galera aí que já costumou, já tem aí o hábito de acompanhar, o interesse. Eu agradeço demais. A gente faz aí pensando em todos vocês. Então vamos lá. Eu tive um privilégio muito grande, né, um presente dado por Deus, que foi o de ter nascido num lar cristão. Desde pequenininho, indo para a igreja, através aí, primeiramente, da vida do meu pai, senhor Sérgio Luiz Capucci, um grande abraço. E depois também a minha mãe, né? Ela se entregou a Jesus, e assim, desde pequenininho, eu sempre, desde que eu me lembre, né, por gente, eu sempre lembro de eu na igreja, participando de tudo ali. Era escola bíblica e, né, era os cultos. Enquanto estava rolando o culto, ficava no banco ali desenhando, ficava no banco ali, às vezes até dormia, né? Quem nunca, né? Você aí que também nasceu no lar cristão sabe muito bem o que eu estou falando. E assim fui crescendo, tive contato com a palavra de Deus, a Bíblia. Comecei a ter um contato direto com a Bíblia, com a palavra de Deus. Mas eu julgo que em alguns quesitos, em alguns pontos, isso não é uma grande vantagem, não. Ao contrário, isso pode ser uma grande comodidade. Isso mesmo. Pode ser uma grande comodidade, e eu vou dizer por quê, né? Há uma dificuldade, pelo menos eu tive isso, de me encontrar com Jesus, né? Acaba vindo essa questão de você estar no culto, ter a Bíblia, acaba vindo muito forte como uma questão cultural. E isso por um lado é bom, mas por outro, parece que é algo engessado. Parece que é algo que você herda, né, como uma herança dos seus pais. Meus pais frequentam, então automaticamente eu também frequento. E eu me tornei um adolescente, nunca deixei os caminhos do Senhor, sempre dentro da igreja. Claro que tive aqueles meus momentos de hoje não quero ir. Ali na adolescência era duro, né? Hoje eu quero ficar em casa sozinho. Isso aconteceu muitas vezes. Meus pais tiveram sabedoria, com muita conversa, deixaram claro que eu precisava fazer uma escolha, né? E enfim, eu acredito ali que quando eu tinha meus 15 anos de idade, eu comecei a me encontrar com Jesus de uma forma mais pessoal. Quando eu tinha 15 anos de idade, exato.
E foram algumas experiências que, sem eu perceber, estavam me levando diante da cruz, estavam me levando a sentir a presença de Cristo. E nessas experiências eu estava assim, abrindo diante de mim, como se fosse uma cortina se abrindo, e eu descobrindo um universo novo. E tudo começou a ser muito bom, né? Novidades, comecei a buscar, a colocar a fé em prática, né? E já estava numa idade, né? 15 anos, a gente já começava a ajudar na igreja, ali nos trabalhos que eram necessários. Então comecei a servir, mas foram assim, trabalhos que vieram onde eu servia ali a igreja, dentro da igreja. É uma bênção. Eu não quero contestar isso, mas os anos foram se passando, né? E passa rápido. Fiz ali meus 18, 19, comecei ali a trabalhar e os anos começaram a acelerar. Essa é a verdade. E eu cada vez mais envolvido, mergulhado ali nos ministérios, sendo bênção dentro da igreja. E eu vou dizer para vocês, né? Deus, ele acabou colocando na minha vida servir através do Ministério de Dança. E dentro do Ministério de Dança, eu fui ali posicionado, e eu, quando caiu a ficha, eu me vi ali mesmo mergulhado e estando ali bem, me desenvolvendo nisso. Mas eu me vi ali dentro de uma modalidade, né, que a gente começou a falar hip hop. O hip hop é uma cultura, né? Alguns aí sabem, é uma cultura que vem lá dos Estados Unidos, e essa cultura ela começou a influenciar o mundo todo ali na década de 1970. E o Brasil, né, não sendo diferente de ninguém, também começou a olhar muito para isso, o hip hop, que vinha com uma música diferente, que vinha com movimentos de dança, né, brincadeiras de dança, e o Brasil começou também a se abrir para isso, e começou a ser um hábito, né, uma prática também aqui no nosso país. Então, me vi dentro disso, fazendo na igreja. Nós recebíamos muitos jovens, adolescentes que chegavam na igreja e eles tinham a atenção chamada, né, pela questão da dança, e nós recebíamos eles, e foram anos ali maravilhosos, mas sempre ali, como eu disse, eu quero reforçar, sempre ali dentro da igreja, né, nos preparando ali para peças de teatro, musicais, né, os tradicionais louvorzões, né? Vai ter louvorzão, vamos lá ver o que vai precisar, vamos conseguir fazer uma dança, duas, era aquela dedicação com muita alegria. Até que teve um dia que nós tivemos um momento de oração, e nesse momento de oração tinha uma outra pessoa dirigindo, e nós estávamos até num grupo pequeno dentro da igreja. E alguém estava dirigindo a oração, olha só, galera. E no meio da oração, o Espírito Santo de Deus começou a conversar comigo. Foi um papo mesmo, entendeu? Era muito forte, muito nítido isso. Eu percebi na hora, entendeu? Claro, não era uma voz audível aos ouvidos, mas ninguém ouviu. Mas era uma voz que entrava, entendeu? Que se fazia perceber. E essa voz dizia o seguinte, né? O Espírito Santo falava da seguinte forma: o que é hip hop? Isso foi no ano de 2016. O que é hip hop? E daí eu já tinha contato com a palavra de Deus, já tinha ali uma experiência boa dentro da igreja, já eram 16 anos ali participando de vários ministérios, e na dança especificamente eram 16, né? Então, com o hip hop eram ali já 12 anos. Então, essa voz veio e me fez essa pergunta: o que é hip hop? E eu fui surpreendido, né? Eu não esperava essa pergunta.
E para dizer a verdade, eu nunca tinha ido estudar isso, por alguns medos que eu tinha, né? Até um medo de descobrir de repente que não fosse algo bom e eu fazia aquilo, e talvez Deus não estivesse se agradando de mim, né? Mas naquele dia veio essa pergunta, veio essa indagação, e eu respondi ali hip hop. Hip hop é dança de rua, né? O que a gente praticava ali, né? A forma com que a gente se dedicava, envolvia os jovens, a forma como adorávamos a Deus era através da dança de rua. Então, para mim foi assim automático. Hip hop é dança de rua. E daí o Espírito Santo disse o seguinte: se é rua, por que você não está na rua, manifestando a minha salvação, o meu nome? Essa foi, né, a resposta. Né? Se é dança de rua, por que você não está na rua, manifestando a minha salvação e o meu nome? E aquilo me fez assim ficar chocado. Eu fiquei chocado diante daquela resposta, né? A oração acabou, eu fiquei ali no estado meio de êxtase e mexeu muito comigo aquilo. Isso foi em 2016, né? Então eu contei toda essa história aí para vocês tentarem compreender a partir de que momento nós partimos, né? E ali nesse ano, 2016, eu já tinha ali, deixa eu ver, galerinha, eu já tinha um bocadinho ali. 2016, poxa, eu estava com 33 anos de idade de Cristo. O nosso Senhor Jesus viveu até os 33 anos, né? Eu estava com isso, 33 anos de idade. E aquilo veio para mim depois de uma vida toda praticamente servindo dentro da igreja, e aquilo mexeu comigo. A partir daquele momento, eu me coloquei ali nos dias seguintes a meditar nisso, né? Por que eu não estava indo para a rua, né? E assim, poxa, a gente até tinha alguns momentos de evangelismo lá na igreja. Nós saíamos com o pessoal, o Ministério dos Jovens, né? Outros ministérios também, mas assim, eram momentos pontuais, esses evangelismos. E ali veio a questão, porque você não está na rua, né? Então veio uma questão assim, agora, algo que denota constância. E aquilo eu entrei numa busca a Deus, querendo entender o que era aquele recado, e eu senti uma necessidade. Ali em 2016 eu comecei a sentir essa necessidade, entendeu? E é o seguinte, eu vou parar por aqui hoje, né? Porque a gente vai ter o Diário Missionário toda quinta-feira, né? Às 23h59, para você entender que é na troca ali de quinta para sexta, tá bom? Aquilo me fez refletir muito e eu comecei a pedir para Deus o que eu poderia fazer para sair daquela situação e poder atender, né? Poder responder, reagir diante aquela experiência que eu tive. E eu contei isso porque eu quero entrar na seguinte reflexão, né? O que é evangelismo? O que é missões? Entendeu? Eu quero entrar nessa questão. Existe diferença entre evangelista e missionário? O que você acha? Eu quero te ouvir também, tá? Deixa aqui nos comentários do vídeo, a gente vai estar de olho, a gente vai estar aí também olhando a sua opinião, tentando aí compartilhar também a sua ideia, tá? Então, o que é evangelismo? O que é missões, né? Existe diferença, né, entre essas duas expressões? O que é ser um evangelista? O que é ser um missionário, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui, nos dias de hoje,
A gente já vai aqui para o smartphone, né? Quando eu era estudante, terminei meus estudos no ano de 2001, então faz mais de 20 anos, nós tínhamos o dicionário, né? Tinha que correr para o dicionário. Mas hoje temos o Google, senhor Google, e daí eu quero aí dar uma olhadinha aqui para compartilhar com você isso, tá? Então, ó, puxei aqui evangelismo, caiu na expressão evangelização, tá bom? Aqui está dizendo que a evangelização, ela é a pregação do evangelho cristão. A pregação da mensagem da salvação, trazida por Jesus de Nazaré, segundo a fé cristã. Essa é uma expressão se referindo à palavra evangelização, tá bom? O que significa evangelismo? Aqui está falando que é um caráter da doutrina evangélica. Está falando que é um sistema moral. E esse sistema pode ser político ou religioso, formado no evangelho. Então, assim, evangelismo, poxa, vendo esses significados aqui na internet, eu chego assim a entender da seguinte forma: é uma tentativa de implantação, né? É uma implantação de um sistema, é uma implantação da cultura cristã. Isso é muito precioso. Isso é muito precioso. São detalhes, né? É o caráter cristão sendo ensinado. Isso é evangelismo, né? Eu vou entender que a gente pode também dar uma puxadinha e pensar na palavra discipulado. Vou entender isso também, né? Que é sentar ao lado e explicitamente, né? Compartilhar explicitamente, entendeu? Então, vamos ficar com isso, né? O evangelismo, a evangelização. E daí tem a outra expressão que a gente está aqui nesse nosso diário missionário 01, você que está aí podendo crescer nesse assunto, eu sei que sempre vai ser rapidinho, mas a gente vai sempre pulando o degrauzinho aí, subindo a escadinha, tá? Mas você que está sendo aí atingido por algo, tem desejo por esse assunto, não esquece de deixar aí o seu joinha no vídeo, tá bom? Também se inscreva no nosso canal Bíblia na Mão, tá? Aperta aí o botão, já se inscreve e lembra de ativar o sininho, porque daí quando tiver novos vídeos você receberá uma notificação. Ativa o sininho e deixa lá também um vistinho, né? No todas as notificações, para você não perder nada. Nos apoia sim, tá bom? Essas nossas transmissões da quinta para sexta é o Diário Missionário e é exclusivo aqui no YouTube. Então, se inscreve aí, tá? Mas você também pode visitar lá o nosso perfil no Instagram. A gente sempre mantém ali atualizado, trazendo novidades, tá bom? Então, acompanha a gente. Estamos no TikTok também. Vamos ter material lá. Estamos aí preparando. Então, nos siga aí nas redes sociais. Mas vamos lá, a gente viu que trouxe o Google sobre evangelismo. Vamos agora ver aí o significado da palavra missões, né? Missionário. Então, deixa eu ver missões aqui também. Primeiro, né? Poxa, acho que a gente não vai ter muita dificuldade, né? Missão é o ato de ser enviado. É o ato de ser enviado. Então, missão é quando alguém te envia para algo. Alguém te manda para uma tarefa, entendeu? Então você vê uma questão aí, né? Vem um comando, missão, missões, né? Vem um comando. Esse comando, ele sempre vem, né? Dentro de uma hierarquia de alguém superior, entendeu? Então vem um comando, é o ato de ser enviado. Olha que legal, é um encargo. Então, olha aí, não é um cargo, é um encargo. Encargo dá uma força no cargo, entendeu? É algo assim muito importante,
né? Onde quem recebe isso foi escolhido a dedo, foi escolhido, selecionado, entendeu? Especificamente para isso. Então estamos falando sobre missões agora. E aqui está também incumbência. O que é incumbência? Eu entendo essa palavra da seguinte forma: algo me foi dado, então eu não posso ficar parado, entendeu? Aí é o que está trazendo aí a palavra missões, né, os significados que estamos encontrando aqui. Vou agora puxar aqui só para a gente dar uma olhadinha. Missionário, significado da palavra missionário: aquele que se dedica a trabalhar. Então, ó, isso é interessante. Trabalho traz para a gente uma consciência, denota uma constância, não momentos pontuais, entendeu? Denota uma constância. Então, alguém que se dedica a trabalhar para a conversão de alguém para a fé cristã, geralmente entre povos ainda não alcançados, né? Você pode não ser tão longe assim, né, a tua imaginação, mas em meio a pessoas que ainda não são alcançadas, né, pela fé cristã. Então é uma ação sua, você foi enviado a isso. Você agora propositalmente pensa nisso, se dedica nisso, tá? Então, assim, ó, recebe a tarefa de promover a concretização de algo. Então, dá a ideia de um trabalho mais denso, dá a ideia de um trabalho mais profundo, né? E eu vou dizer assim, isso foram significados aqui, bem técnicos, né? Com as palavras que encontramos explicando, mas eu vou tentar chegar em algumas conclusões, né? O evangelista, ele sai pregando, né? O evangelismo é você ir jogar semente, eu entendo assim, né? É você ir falar que Jesus salva, é você ir e falar para alguém Jesus te ama. E isso, assim, você vai, e é uma forma, assim, já explícita, né? Você vai para aquilo, né? E você é direto. Agora, o missionário, ele acaba, vamos pensar assim, se infiltrando. Ele se infiltra, entendeu? E ele tem um trabalho pensando a longo prazo, né? Um trabalho a longo prazo. A gente viu nos significados, né? O evangelismo como também um discipulado. Vamos lá, discipulado é para alguém que já foi conquistado. Você concorda comigo? Discipulado é para alguém que já disse sim, e agora ele está falando, eu quero aprender de Cristo, da palavra, né? Agora o missionário, eu entendo que ele já vai ter que percorrer um caminho maior, porque muitas vezes ele vai ter que quebrar um costume, uma tradição, uma cultura já ali implantada na comunidade, entendeu? E ele vai estar indo fazer esse trabalho, ele vai acabar, de certa forma, manifestando mais o evangelho, manifestando mais o amor, e ele vai começar a ganhar as pessoas dessa maneira, né? Então ele não vai ser aquele que vai chegar entregando a palavra, mas ele vai ser aquele que vai se aproximar como quem não quer nada, e aos pouquinhos vai conduzir pessoas ao conhecimento de Cristo. E assim elas poderão fazer a sua escolha, né? Então, assim, talvez essas pessoas, se fossem evangelizadas, elas se fechariam, porque elas têm os seus pensamentos. Mas um missionário, ele vai estar ali do lado, no dia a dia, ele vai estar ali dando uma continuidade, sendo constante no trabalho, e vai ser legal porque ele vai ganhar a pessoa e muitas vezes a pessoa não vai perceber. Então eu cheguei a essas experiências e conta aí também o que você pensa disso. Quero te ouvir, tá bom? Vamos aí passar essa semana pensando nisso, comentando o vídeo, compartilhando, e eu tenho certeza, você vai descobrir muitas coisas aqui,
nesses nossos momentos, nos nossos diários missionários. Você vai descobrir muita coisa, vai aprender muita coisa. Eu vou compartilhar com você experiências práticas, vou estar pedindo aí intercessão para ações que nós vamos fazer e tudo mais. Vai ser bem legal, tá? Na realidade é o seguinte, galera, para fechar, contei um pouquinho aí da minha trajetória até o momento que eu senti e eu tive uma experiência que me fez pensar, né, em ser um missionário. Eu compartilhei isso e fechando, falta foco, falta incentivo sobre esse assunto dentro das nossas igrejas. Falta, né? Houve um apego muito grande ao culto, à liturgia, né, ao louvor, à adoração, mas nós precisamos entender algumas coisas, né? As missões e o evangelismo, eles são aí o resultado do cristão, entendeu? O cristão, ele não pode e ele não vai conseguir ser cristão até o fim se ele não se lançar ao evangelismo e às missões, entendeu? Uma coisa praticamente completa a outra, eu entendo assim. E falta um foco, né? Talvez por ser um trabalho que é feito nas entrelinhas do culto. Então as pessoas acabam estando mais preocupadas com o culto, com a roupa, né? Com o domingo, né? Um dia especial. Mas o evangelismo e as missões vai te convidar a ir num dia normal. Vai te convidar, né? Por não ser tão atrativo. Essas situações de evangelismo e missões, elas terão menos pessoas participando. Então, vai ser uma dificuldade você partir para isso. Mas eu quero dizer para você, deixa Deus te tocar. Deixa Ele falar com você também. Entendeu? Porque comigo foi assim. Mesmo conhecendo a palavra, eu fiquei anos, né, trabalhando numa área só, né, que era servindo a igreja. Mas a igreja, nós precisamos entender que nós também precisamos nos voltar, né, para o mundo e ir ao mundo, ir ser os representantes de Jesus Cristo, ir dar um abraço com amor, ir orar pelos enfermos no mundo também, entendeu? Então, dentro desse nosso bate-papo de hoje, eu não contei tantas histórias, né? Mas é para a gente só fazer um esquenta. Eu espero que você tenha aí aproveitado. E a gente vai encerrar por aqui hoje, né? A hora está avançando, ó, deu aí quase 40 minutos, né, de transmissão. Tem que dormir, né? Porque sexta-feira ainda tem trabalho, tem escola. Então, você que acompanhou aí, muito obrigado, tá bom? Tivemos participações aqui, ó, galera. Não, hein? Vocês estão tudo dormindo, hein? Acorda, tu que dormes. Mas a nossa transmissão vai ser repostada no canal, tá? Então, você que assistiu depois, muito obrigado também por prestigiar. E divulga, vamos divulgar, tá? Sempre vai ser assim, ao vivo, nesse horário doido, porque é o horário que eu consigo, mas depois fica registrado no canal, tá? Então aí divulga, vai assistindo semana a semana e comenta, não deixa de comentar, eu preciso da sua participação aí, para a gente também trocar as experiências, né? E eu vou compartilhar com você também muito mais do que temos feito. Posso deixar uma tarefa para a semana? Posso. Vou deixar, hein? Uma tarefa boa, ó. Bíblia na mão, entendeu? Entendeu, né? Mensagem. A Bíblia na mão muda tudo. Então eu vou deixar para vocês, peguem Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, tá? Eu vou, assim, cada semana a gente trabalhar um versículo, porque lá naquele momento que eu fui tocado, né, a partir para missões, lá em 2016, o Espírito Santo me levou até esse texto, né? Eu já conhecia esse texto, talvez você já conhece,
também. Mas o Espírito Santo começou a me mostrar coisas ali. Eu tenho certeza que ele vai também mostrar para você, entendeu? Então a tarefa de casa aí, ó, medite nessa semana, reflita, tá? No versículo 1. Então Lucas 10, versículo 1. Só um. Dá, né, galera? Dá sim. Reflete nele e na próxima viradinha aí, na próxima semana, na viradinha de quinta para sexta, ali meia-noite, vou estar aqui de novo e a gente vai aí conversar algumas coisas sobre esse versículo. Lucas 10, versículo 1, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Vou terminar aqui com uma oração, né? E eu tenho certeza que vamos aí estar debaixo da direção de Deus, né? E o que Ele quer fazer em nossas vidas, Ele fará. Então vamos ter esse momento. Senhor Jesus Cristo, te agradeço por esse dia que se passou, por esse dia novo em que já estamos. E eu, Deus, ergo minhas mãos, abro minha boca, junto com meus irmãos, minhas irmãs, e eu peço a Ti, Jesus, que a Tua mão esteja sobre cada um. Senhor, nos guarda. Nós não queremos morrer, nós não queremos viver, mas viver sem propósito, viver numa mecânica, viver talvez preso por uma religiosidade, mas nós queremos ser libertos pelo Senhor e nós queremos que o Senhor nos revele teus planos para nós. Eu sei, Senhor, que o chamado de ninguém é igual a de ninguém. Então revele propósitos pontuais a cada um sobre a sua vida. Senhor, o Espírito Santo é o nosso ajudador. Nos ajude nisso, que o seu Espírito venha a nos buscar, que nós possamos estar atentos, muito atentos, porque isso vai acontecer. Senhor Jesus Cristo, cuida de nós e que nós possamos descobrir, ó Pai, coisas novas e que nós venhamos a entender, ó Deus, que evangelizar, que ser um missionário, se envolver em missões, quer seja missões urbanas, quer sejam aí missões também para o país que necessita da tua palavra, que nós entendamos que isso não é para pessoas pontuais somente, mas isso o Senhor quer enviar a todo aquele que levanta a mão e recebe a Ti como Senhor e Salvador. Senhor, você recebeu uma missão, Jesus, e você disse sim, veio a este mundo para nos resgatar, conheceu coisas terríveis, as nossas fraquezas, e nisso o Senhor nos alcançou. Então que nós entendamos também que sermos cristãos é fazer o que o Senhor fez, e nós precisamos ir até as pessoas, precisamos tocar a vida delas lá. Nem todas serão salvas dentro de uma igreja, mas muitas precisarão ter um encontro com o Senhor vivo lá, e talvez o Senhor quer nos enviar. Então Deus nos revele isso, e Deus, que nós possamos entregar, né, a noiva, a tua igreja, que nós possamos entregar a nossa família espiritual, novos irmãos. Senhor, nos dê a graça de viver debaixo dos teus planos. Pai Santo, abençoa aquele que está sem trabalho, que a porta do emprego se abra. Senhor, aquele que está necessitado de pão, de alimento, Senhor, provê e que haja testemunhos. Aqueles que estão me ouvindo agora, Senhor Jesus, que eles tenham fé nisso. O Senhor não desampara os seus e nós cremos na tua palavra. Senhor, estamos nas tuas mãos. Nos dê um descanso agora para o nosso físico e que possamos correr mais um período, mais uma semana, estando atentos, porque o Senhor nos chama para uma missão. O Senhor nos olha e nos dá, né, uma tarefa especial e confia em nós para isso. Está disposto a nos capacitar. Então que nós possamos ter uma semana onde o Senhor venha a nos incomodar e que muitos também possam descobrir o quão é maravilhoso se tornar um evangelista, se tornar um missionário, e ainda que tenha algumas diferenças, essas duas expressões,
que nós entendamos a importância delas. Então estamos à tua disposição, Jesus. Cumpra-se em nós a tua vontade. Oramos no seu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe. Bíblia na mão, o início da transformação. Esse foi o nosso diário missionário do dia 3 de fevereiro de 2023. Diário missionário 01. Você esteve junto aí? Bora pro 02. Abraço.